Olá pessoal, meu nome é Gessi Secom, eu trabalho na Embrapa em Dourados, Mato Grosso do Sul, e estou aqui para falar para vocês sobre braquiária, crotalária e sorgo em sistemas de produção. Eu vou trabalhar no sentido inverso para dizer que o sorgo está aqui porque nós não podemos ter milho no verão, porque ele multiplica a cigarrinha do milho, da Abolus maides. Então nós simulamos o consórcio de sorgo com crotalária e sorgo com braquiária para mostrar essa cobertura, mas não é o que a gente mais recomenda. O que a gente mais recomenda é o consórcio de sorgo com braquiária, que isto a gente já aprendeu um pouco. Já são 18 anos trabalhando em cima disso, então eu diria que posso ter habilitação para dirigir o consórcio de milho com braquiária. E depois eu quero que vocês levem duas tecnologias, esta do milho com braquiária e depois a braquiária com crotalária. As tecnologias que a gente tem informação que dá para fazer, e a mais restritiva é de milho com braquiária. Esse manualzinho, ele é de bolso, mas também está na internet, assim como esse documento em PDF. Ele é de bolso para levar para o campo, fica aqui e vamos, onde tem dúvida a gente põe. Então, o que eu quero? Eu vou lapidar as braquiárias e voltar para o consórcio para nós finalizar no consórcio de braquiária com crotalária. São 3 ou 4 crotalárias que existem no mercado. A crotalária júncia, que é a que mais cresce, mas não reduz nematóides, principalmente pratilencos. Aí nós temos a crotalária ocroleuca, que é uma crotalária que reduz nematóides, as 3 fixam nitrogênio, e esta aqui também pode ser utilizada para pastejo. Então, entre as 3, crotalária júncia, crotalária ocroleuca, que eu tenho aqui, e crotalária expectabilis, eu vou optar pela crotalária ocroleuca. É claro que depois nós precisamos entender onde nós estamos e por que eu optei por essa. Dentre as 3, esta é a única que fixa nitrogênio, controla nematóides e o gado pode pastejar. A júncia não controla nematóides. A ocroleuca, o gado pode pastejar, controla nematóides e fixa nitrogênio. A expectabilis, o gado não pode comer. As sementes são tóxicas, se misturar com milho é problema na comercialização. Então eu priorizo a ocroleuca por ela ser mais versátil. Eu diferencio ela porque a folha dela é um trifólio. Opa, aqui tem até 4. Ela tem 3 folíolos, enquanto que a expectabilis só tem um folíolo. Então é fácil, ela parece que tem mais folha porque ela suporta mais o sombreamento do que a ocroleuca. Mas do ponto de vista geral, a ocroleuca é a que eu mais prezo para ser utilizada. Se nós já temos muitos pontos de decisão no milho e soja, vamos colocar mais braquiária no meio. É um complicador a mais. Trabalhar com crotalária, então vamos fixar numa que é versátil, pode ser utilizada. Então o que interessa no consórcio de milho com braquiária? Eu poderia até pular essa etapa porque nós estamos na cooperativa e, via de regra, a cooperativa se encarrega da aquisição das sementes. E aí, quando eu falo em sementes, eu preciso ter sementes de qualidade. Eu não vou falar dos benefícios, porque os benefícios nós vamos ver depois de implantado. O que eu quero passar para vocês é um pouquinho do que eu sei fazer, do que eu aprendi. Não quer dizer que eu saiba tudo. Mas o importante é nós adquirir sementes de braquiária que tenham germinação e não simplesmente a viabilidade, que é como ela é comercializada. Então, para eu estabelecer uma população de plantas, eu tenho quantas plantas eu preciso por metro quadrado? Qual é o peso de 1000 sementes? Qual é o valor cultural de germinação? Então eu já sei, por exemplo, que plantando braquiária no meio do milho, no espaçamento de 45, 50, colocando essas sementes junto com as sementes de milho, que é quando todas germinam, que eu vou maximizar as minhas sementes, cada planta de braquiária rusiziensis por metro quadrado reduz o milho em 43 kg por hectare. Então, se eu tenho 5 plantas de braquiária, que é suficiente para fazer cobertura, eu posso perder 200 kg de milho. Mas esses 200 kg que eu perdi no milho, eu vou recuperar na soja. Então, o que tem funcionado?
o agricultor com uma caixa independente para colocar as sementes de braquiária e com uma mangueirinha de jardim, essas, adapta, acopla no rotor do distribuidor, posiciona ela ao lado do disco de corte da plantadeira, com a passagem da plantadeira, seja em cima dessa semente, seja ao lado, e esse revolvimento que faz, o disco de corte, a açucadora, a semente, o rodado da plantadeira que vai às sementes do milho, e mais as rodas limitadoras e compactadoras, vão movimentar esse solo ali onde caiu a semente, que aquelas sementes que não germinarem junto com o milho, vão germinar na chuva que vem depois. Então, quando eu falo colocar as sementes a lanço, não é com vincom, com essas caixinhas que joga a lanço em área total. É aquela semente posicionada 5 a 10 centímetros próximo da linha do milho. O solo vem, tomba ele para os lados e cai em cima da semente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos que ela germine. Então, por isso, fazer a incorporação. Aqui não germinar, vai germinar depois. Beleza, funciona, normal. Agora, nós temos lavouras... Todas, eu diria que todas as lavouras, 90 e mais que 9% das lavouras são de milho BT, não são? Então, se eu tenho a braquiária no meio, em toda a lavoura vai ter lagarta. No milho BT ela vem, toca no milho BT, ela sente a toxina e sai. Quando tem braquiária, ela vai na braquiária e aí é que nós vamos fazer o controle dessa lagarta. Então, se eu tenho braquiária no meio do milho, eu vou observar a lagarta na braquiária. Não só para matar a braquiária, porque se eu deixar a lagarta, ela mata a braquiária. Então eu preciso controlar a lagarta para ter a braquiária. Se eu matar a lagarta aqui, ela não vai para o milho BT. Então a braquiária pode ser uma aliada à tecnologia BT, porque eu vou controlar esta lagarta lá na braquiária. Desde que eu utilize na aplicação do inseticida para controlar percevejo, eu utilizo um herbicida, um inseticida que mata também a lagarta. Então aí a crotalária junto com a braquiária junto com o milho, nesta hora a braquiária é um refúgio alternativo. Eu consigo fazer essa tecnologia. Muitas pessoas têm medo de botar a braquiária no meio do milho por fragilizar a tecnologia BT, mas a gente já sabe que ela é uma aliada. Então, os dois pontos importantes: ajustar a população de plantas, controlar a lagarta junto com o controle do percevejo, e aí assim eu tenho estabelecido a braquiária. Se eu perdi o tempo, a população de plantas de braquiária, aí que vai competir com o milho, aí sim eu posso lançar mão de um herbicida. E esse herbicida se chama mesotrione. Além disso, eu tenho uma outra situação, que a lavoura pode estar com plantas daninhas. Eu já tenho previsão de utilizar um herbicida, seja mesotrione ou seja nicosulfuron, quando eu tenho plantas daninhas de difícil controle. Atrazine é obrigatório, até porque, via de regra, a gente tem soja tiguera, certo? Então eu aplico a atrazina sempre que eu tenho milho. E quando tem braquiária, a mesma coisa. A atrazine vai dar uma segurada na braquiária? Um pouquinho, mas não muito. A aplicação é até V5 do milho, tanto para atrazine, mas principalmente para nicosulfuron, quando nós queremos fazer supressão ou quando queremos controlar plantas daninhas. Então, nesta condição de lavoura suja, entenda que quando eu quero formar pastagem para a integração, também vou tratar nessa mesma condição. Maior população de plantas de braquiária, utilizando a atrazine associada a um herbicida graminicida para supressão da braquiária e matar essas plantas daninhas. Exceto o sorgo vassoura, que é mais difícil, a dose que mata ele mata a braquiária também. Então, nessas duas situações eu posso botar menor população de braquiária ou colocar maior. Quando eu tenho previsível a utilização de um nicosulfuron ou de um mesotrione, eu aumento a população de plantas de braquiária e, de preferência, faço a semeadura junto com o milho, aquela que vai competir, porque daí a aplicação do herbicida reduz o crescimento dela e ela não compete com o milho. Então, com isso, eu tenho formado o meu consórcio. É importante que nesse período, até na colheita do milho, é quando a braquiária menos cresce. Consórcio de milho com braquiária se faz em milho de alta produtividade, para que ele domine o ambiente, sombreie e a braquiária se estabeleça depois.
Nós precisamos colher grãos de milho e depois ter a cobertura do solo, pela braquiária. Então, isso se faz ali. Aí, dependendo onde nós estamos, depois da colheita do milho, agosto, setembro, julho, agosto, setembro, 2 a 3 meses, se é muito seco, por exemplo, nós vamos lá para a região de Mato Grosso, é muito seco. Então, aqui na região mais sul, a gente tem umidade. Então, depois da colheita do milho, se tem muito frio, ela não cresce. Se está muito seco, também ela não cresce. Mas na região que tem chuva e não é muito frio, ela cresce muito. Então, vale a pena maximizar, utilizar a menor população de plantas aqui, para que eu possa dessecar depois a menor população de plantas de braquiária em consórcio. É muito diferente para dessecar do que dessecar uma braquiária solteira. Tecnologia de dessecação para braquiária de consórcio é muito mais fácil do que dessecar braquiária solteira. Então isso é diferente de nós termos cuidado e maximizar esse tempo que nós temos aqui para crescimento da braquiária, faz com que a gente ganhe. Por isso que não precisamos dessecar tão cedo, ajustar para que a gente possa plantar a soja com o solo coberto e que essa cobertura vá por mais tempo. É assim que nós ganhamos. Nós temos facilidade de fazer massa nessa nossa região tropical, mas temos dificuldade em manter ela. Então, se a gente mantém ela viva e desseca um pouquinho mais tarde, isso nos dá ganho. Posso até perder um pouquinho na soja por dessecar muito em cima, mas se eu ajustar, acertar a plantadeira para plantar naquela condição, principalmente solo arenoso, que é mais fácil de trabalhar a superfície no sentido de não deixar bolsa de ar nas sementes, eu posso dessecar e plantar 5 dias depois Rusizienses de consórcio. E aí eu ganho. Com mais, eu já tenho condições que eu fiz nas nossas pesquisas, dessecar com 2 litros de glifosato por hectare, isso dá 4, 5 por alqueire, e depois, na pós-emergência da soja, mais 2 litros e tirar a soja sem mais plantas daninhas. Mas é claro, isso é uma área experimental, então para grande escala isso é um pouquinho mais delicado, não dá para facilitar tanto com essas brincadeiras de dose. E o que vai me definir é isso aqui, ó. Nós estamos falando de Rusiziensis. Quanto de massa ela tem? É quando nós vamos dessecar. Eu não posso dessecar antes da primeira chuva. Não é o caso de vocês, porque vão colher milho e vai estar chovendo logo em seguida. Ainda tem, nessa região mais no sul aqui, tem chuva após a colheita do milho. Diferente de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que é seco. Então nós precisamos de uma primeira chuva para despertar essa braquiária e ela vai rebrotar. E aí nós vamos matar a rebrota. E uma coisa que eu sempre falo, e que é consórcio de braquiária Rusiziensis com milho. E não dessecar tão cedo, porque as reservas que ela tem, enquanto está crescendo, ela vai gastar depois que chove, quando tem umidade. Então por isso o manejo quando ela é solteira, e o herbicida não pega nessas estruturas que estão nascendo assim tão novas. Então por isso que eu preciso esperar um pouquinho para ela gastar essas reservas e matar essas folhas que vão aparecer aqui. As folhas velhas não são tão eficientes na dessecação quanto essas folhas novas. E só a Rusiziensis, porque só ela tem a literatura fala colmos radicantes. Ela mete uma raiz aqui e uma folha para cima. Aqui uma raiz aqui e uma folha para cima. Ela deve estar saindo aqui embaixo. Então ela consegue fechar, mesmo que eu plante a 90 entre linhas, ela consegue fechar isso aqui, mas eu preciso de tempo, e isso vale para a região que chove depois da colheita do milho, não para a região que é seco, porque não tem umidade, ela não se estabelece. É mais ou menos como semeadura na superfície. Se não tem umidade, ela não penetra no solo. Então, por isso, consórcio de milho com Rusiziensis, consórcio de Rusiziensis com Crotalaria ou Croleuca. Estamos falando dentro da sucessão soja, do sistema de produção soja, milho, safrinha. Agora, quando é integração lavoura-pecuária, aí sim nós vamos utilizar uma brisanta. Vai ficar por mais um ano. Quando vocês olharem a trincheira lá, vocês não sei se viram, a brisanta tem raízes mais grossas, mas é porque ela fica mais de um ano. É outro sistema de produção. Rusiziensis não é mais para pastejo de 1 ano e meio, 2 anos. Tem gente que gosta, mas as brisantas são mais indicadas para isso. Então, no nosso sistema de produção, é Rusiziensis, seja em lavoura limpa, seja em lavoura suja.
o cultivo de sorgo, nesta nossa sucessão soja, milho, safrinha, ele pode entrar, mas para mim basta que ele seja cultivado solteiro. Porque ele produz uma quantidade de massa que sustenta plantio direto. 8 toneladas. Quando eu coloquei 5 plantas de braquiária rusesiensis, a braquiária produziu 2,5 toneladas, mas só incrementou no consórcio 200 quilos. Então não justifica todo esse trabalho aqui, a competição que eu tenho da braquiária com o sorgo, para eu ganhar 200 quilos no somatório total. Então não tem por que eu fazer consórcio de sorgo. Importante é fazer consórcio com milho. E aí sim, quando nós estamos numa situação de maior dificuldade, nós temos nematóides, temos algumas pragas na nossa lavoura, aí sim, entrar com crotalária, que reduzem nematóides, fixam nitrogênio e nos ajudam no sistema de produção. Esse trabalho aqui foi feito em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, solo arenoso, não tem pastejo, mas houve uma redução dos nematóides, houve incremento de massa. Isso aqui é massa das duas espécies, massa da charaés, massa da ocroleuca, lá em cima na linha amarela a massa de milho. Por que eu insisto no consórcio? Porque o milho é uma espécie que mais produz palha, ainda nos dá dinheiro, grãos. Então o milho produz palha, mas ele não se mantém no tempo. E a produtividade da soja foi a menor. Era uma área que tinha pratilencos, então as crotalárias facilitaram a redução do pratilencos, fixaram o nitrogênio, e quando eu tenho a mistura, quando eu tenho o consórcio de braquiária com as crotalárias, foram as duas que mais produziram, embora não seja estatisticamente diferente das demais, mas foram as que mais produziram. Mas sobre crotalária expectabilis foi a que mais produziu, mas também foi a que mais se entregou, ó. Foi a que mais decompôs rapidamente os seus resíduos e certamente devolveu para a soja. Agora, se eu for andar um pouquinho mais para frente e imaginar a avaliação numa próxima safra, eu não tenho dúvidas de que esse tratamento que eu tenho braquiária, haverá uma maior disponibilidade de nutrientes lá para a próxima safra. Então, eu tenho uma estabilidade maior no meu sistema de produção, quando eu misturo uma gramínea com uma leguminosa. No consórcio de milho com braquiária são 2 gramíneas, mas nós aproveitamos o tempo, depois da colheita do milho e antes do plantio da soja. Então, quando eu tenho problemas, eu misturo 2 espécies, uma gramínea e uma leguminosa. Quando eu quero só cobertura, eu misturo milho com braquiária. E aí sim, a minha conclusão é que eu posso trabalhar, e o importante é trabalhar cultivos consorciados, aliar uma gramínea com leguminosa, quando eu posso, principalmente no caso da braquiária com crotalária. E uma coisa muito importante, nesses trabalhos que a gente faz na sucessão soja, milho, safrinha, dificilmente a soja sai do sistema. Então, quando nós temos uma braquiária brisanta ou uma braquiária rusesiensis, a dessecação tem que ser diferenciada. Via de regra, uma pequena mistura com 2,4-D para facilitar, ajudar o glifosato na dessecação, mas eu posso dessecar rusesiensis de consórcio 10 dias antes de plantar soja, rusesiensis solteira e brisanta de 20 a 40 dias antes do plantio da soja. Porque se eu dessecar a rusesiensis 40 dias antes, quando eu vou plantar a soja, aquilo já está um tapete mole demais, ela já se decompôs, e eu perco aí 30 dias que ela poderia estar produzindo. Então, quando eu vou fazer um plantio de uma braquiária solteira, seja ela consorciada com uma leguminosa, principalmente consorciada com uma leguminosa, porque eu preciso deste nitrogênio, haverá no meio desta lavoura soja tiguera, que eu preciso eliminar antes de 15 de junho, por causa do vazio sanitário da ferrugem da soja. Então, eu fazendo esse manejo, quando eu tenho uma braquiária solteira, é importante eu fazer um manejo. Roçar, passar um rolo, eliminar essas plantas que eu preciso eliminar, soja, tiguera, não deixar a crotalária produzir semente e que a braquiária retome o crescimento. Com isso, eu vou dessecar a braquiária nova, porque ela está rebrotando, o material que eu
completei o ciclo, está se decompondo e eu não tenho aquele choque de gramínea em cima da lavoura de soja. Eu tenho uma combinação de material se decompondo para durante o ciclo da soja todo. E assim eu posso produzir mais. Eu consigo dessecar rudisienses com uma dose menor, mais próximo da semeadura da soja, do que com uma brisanta. Eu não estou falando mal de brisanta. Quando estou na integração, é brisanta. Uma rudisiensis de consórcio pode ter o mesmo tratamento de uma brisanta de pastejo. Então, depende de onde nós estamos, mas eu posso dessecar a braquiária mais perto do plantio da soja e ganhar mais na soja e no próximo milho safrinha. Esta é a mensagem que eu tenho para vocês. Milho com braquiária, braquiária com crotalária, são os cultivos consorciados, tem muita informação pelo caminho, mas essas duas são as tecnologias que estão prontas para serem aplicadas no milho com braquiária, em qualquer situação que a gente não tenha plantas daninhas de difícil controle, e a braquiária com crotalária para esses problemas de nematóides que a gente tem, muitas plantas daninhas que eu tenha poder de retirar o milho da lavoura e fazer o cultivo só de braquiária. Não se admite, por exemplo, que tenha braquiária solteira sem ter animais. Eles fazem o manejo. Não se admite que tenha animais e não tenha uma braquiária solteira depois da soja. Para cruzar esse período de escassez de boia no campo entre abril e maio e depois entre setembro e outubro, que é a transição entre os pastos perene e anuais. Então, os cultivos consorciados com dessecação diferenciada é o que nós vamos fazer a nossa evolução para que esta sucessão soja, milho, safrinha seja cada vez mais rentável para que a gente possa trabalhar melhor. Tá? Essa é a minha apresentação. Acho que está de bom tamanho. Eu agradeço a atenção. Ok? Muito obrigado.